Olá, esta é a quinta aula da disciplina Introdução à Oceanografia. Nessa aula, iremos tratar da circulação atmosférica, um caso particular da dinâmica de fluidos geofísicos. A circulação da atmosfera e dos oceanos interagem entre si em escalas que podem variar desde alguns dias até algo da ordem de 1000 anos. Existem efeitos locais, espacialmente restritos e efeitos globais. Nessa aula nós vamos tratar primeiro dos efeitos globais e depois vermos dois exemplos de interação entre atmosfera e oceano em escala local. O padrão global do vento reflete a distribuição desigual do calor solar na Terra em rotação, e ainda por cima inclinada em relação ao plano de translação em torno do Sol. O ar aquecido pelo Sol no Equador se expande, criando uma faixa de baixa pressão na superfície. É chamada baixa pressão equatorial. Quando esse ar quente sobe, a pressão do ar diminui. Com o aumento da latitude, o ar se resfria por expansão, perde umidade por precipitação. O ar ascendente torna-se mais frio e seco. Sua densidade aumenta. O resultado é uma zona de alta pressão localizada acima da zona equatorial, a partir da qual os ventos em altitude movem-se em direção aos polos. Próximo a 30 graus de latitude norte e 30 graus de latitude sul, o ar na atmosfera superior torna-se tão denso que ele volta para a superfície terrestre. São chamados centros de alta pressão subtropical. São esses 4 pontos verdes mais escuros. Grande parte do ar descendente retorna ao Equador, tornando-se mais quente e úmido no seu curso. À medida que se desloca em direção ao Equador, em ambos os hemisférios, o ar sofre deflexões por causa do efeito de Coriolis, que nós vimos na aula passada. A deflexão de Coriolis é para a direita no hemisfério norte e para a esquerda no hemisfério sul. Isso dá origem aos ventos alísios de superfície de nordeste no hemisfério norte e alísios de sudeste no hemisfério sul. Os ventos alísios, chamados de trade winds na literatura em inglês, convergem para uma faixa de baixa pressão equatorial, conhecida como a Zona de Convergência Intertropical, conhecida pela sigla ZCIT. É uma região de calmaria. Na literatura inglesa, eles se referem como os doldrums. Era o temor dos navegantes à vela entre os séculos XV e XIX. No Equador, o ar aquecido ascende e começa o ciclo novamente. O ar frio de altitude nos polos, ar mais denso, forma um centro de alta pressão. O ar frio desce em direção à superfície da Terra, espalha-se radialmente e, por causa do efeito de Coriolis, desloca-se para o oeste e se encontra em torno de 60 graus norte e sul, com a parcela daquele ar descendente na latitude de 30 graus, que se deslocou para norte e sofreu uma deflexão para leste, forma-se nessa região os centros de baixa pressão subpolar. É nessa região que se formam os ciclones extratropicais que atingem o sul do Brasil e também a Europa. O aquecimento desigual da Terra e a deflexão de Coriolis induzem o desenvolvimento de um sistema zonal organizado em 3 células de circulação: as células de Hadley, Farrell e as células polares.
Esse padrão de fluxo de vento que conecta os ventos de superfície e os ventos da camada superior, com o ar ascendente no Equador e descendente na chamada latitude dos cavalos, em 30 graus norte e 30 graus sul, descreve a célula de circulação chamada de Hadley, em homenagem a George Hadley, meteorologista britânico que as descreveu pela primeira vez, que viveu entre 1685 e 1768. Imediatamente a norte e a sul das células de Hadley, localizam-se as células de Ferrel, nomeadas em homenagem ao meteorologista norte-americano William Ferrel, que viveu entre 1817 e 1891, que dominam a circulação do ar nas latitudes médias de ambos os hemisférios. 30 graus norte e 30 graus sul de latitude, parte do ar descendente viaja em direção aos polos, e esses ventos de superfície são desviados pelo efeito de Coriolis e tornam-se os ventos de oeste em ambos os hemisférios. Eles viajam em direção aos polos até cerca de 50 graus norte e 50 graus sul de latitude, encontrando a densa corrente de ar frio das regiões polares. Esta zona de convergência de massa de ar, chamada de frente polar, força o ar para cima, onde ele diverge com um ramo em direção ao Equador e outro em direção aos polos. Eventualmente, esses ventos ligam-se às correntes de ar descendentes a 30 graus norte e 30 graus sul de latitude, completando a circulação das células de Ferrel. A corrente de ar chamada superior, que flui em direção aos polos em ambas latitudes, esfria, torna-se densa e torna a descer para a superfície terrestre nos polos. A representação dos ventos dominantes em um mapa mundi de pressão atmosférica revela que os ventos fluem das zonas de alta pressão para as zonas de baixa pressão em um ângulo em relação aos gradientes de pressão regionais devido à deflexão de Coriolis. No Atlântico Sul, forma-se um centro de alta pressão semi-estacionário, a alta pressão do Atlântico Sul, que ora se desloca em direção ao continente, ora em direção ao oceano, e regula as chuvas na região nordeste do Brasil. Na região equatorial, forma-se a zona de convergência intertropical, a ZECIT, que ora se desloca para norte ou para sul, de acordo com a estação do ano. Esses cinturões de vento latitudinais que se deslocam para o norte e para o sul com as estações influenciam muito a circulação de grande escala das águas superficiais do oceano. Quem quiser estudar mais sobre circulação atmosférica e questões ligadas à meteorologia, recomendo entrar nesses cursos METED do UCAR. Esses cursos são gratuitos e muito interessantes para se estudar a parte de meteorologia. O padrão de ventos é bem mais complexo do que esses padrões gerais apresentados, no entanto. Nessa figura, tirada do site www.windy.com, percebe-se a tempestade tropical ETA, no Golfo do México, a tempestade tropical Theta, se formando no meio do Atlântico Norte, ao sul dos Açores, e uma tempestade extratropical sobre a Groenlândia, no centro de baixa pressão, na região frontal polar. Não deixem de visitar esse site. Furacões ou tufões são tempestades em torno de centros de baixa pressão que ocorrem em todos os oceanos, no Atlântico Norte, no Caribe, no Golfo do México, no Pacífico
na costa do México, nas Filipinas, no nordeste da Austrália, no sul da China, no Oceano Índico, no Mar da Arábia, próximo a Madagascar. São fenômenos atmosféricos muito energéticos. Eles se formam em latitudes tropicais durante as estações de verão e outono e evoluem a partir de tempestades tropicais associadas a perturbações de baixa pressão, associadas com velocidades de vento entre 55 e 118 km por hora. Intensa precipitação. Eles são monitorados pelo National Hurricane Center, cujo site está indicado, com várias informações de interesse para a sociedade, e também pelos satélites da NOAA, cujo site também está indicado para vocês na figura. Não deixem de visitar esses dois locais. Vamos explicar um pouco como funciona um furacão. Para que uma tempestade tropical evolua para o nível de furacão, com velocidades superiores a 119 km por hora, a temperatura da superfície do mar deve ser maior que 27 graus centígrados e a diferença de velocidade dos ventos na camada superior e inferior deve ser pequena. Caso contrário, o cisalhamento do vento desmonta o sistema de tempestade em desenvolvimento. Os furacões são caracterizados por uma depressão central, pelo vento máximo e pela distância do vento máximo ao centro ou olho do furacão. Além disso, a velocidade e a trajetória do furacão também são características importantes. Um ciclone tropical armazena energia a partir do calor e da umidade da água do mar. Ar quente e úmido em contato com o oceano é continuamente puxado para o centro do furacão, acende condensando o vapor d'água, forma nuvens e libera calor. Isso gera um sistema de tempestade intensa, com forte convergência de vento próximo à superfície do mar e divergência nas camadas superiores da atmosfera. A sustentação de um furacão, seus ventos fortes e precipitação intensa, requer uma infusão regular de calor e umidade do oceano. De fato, os furacões se enfraquecem quando se propagam sobre a água mais fria ou sobre o continente. Mesmo com ventos enfraquecidos, os furacões são bastante perigosos pela intensidade da precipitação e podem se intensificar novamente ao voltarem a se propagar sobre a água quente do mar, como acontece no caso dos furacões que atravessam do Golfo do México para o Oceano Atlântico, passando por cima da Península da Flórida. Bem diferentes são os ciclones extratropicais que nós estamos acostumados. Os ciclones extratropicais resultam do encontro de massas de ar frio com massas de ar quente, embora formem-se também em torno de centros de baixa pressão. Ao contrário dos furacões, eles possuem uma estrutura vertical de ventos de temperatura e de pressão, variando com a altitude. Isso não quer dizer que eles não possam atingir velocidades comparáveis a furacões. No Atlântico Sul, esses eventos extremos têm se tornado mais frequentes, mas em geral deslocam-se para leste sobre o oceano. Em ocasiões quando a água do mar esteja mais aquecida, eles podem vir a desenvolver força de furacão, e houve um caso em 2004, quando o sistema meteorológico, depois de se deslocar de oeste para leste em direção ao oceano, ele voltou a se dirigir para oeste. Foi em março de 2004 e o evento ficou conhecido como Furacão Catarina. Esses padrões globais de sistemas meteorológicos trazem várias consequências sobre o oceano, desde a formação de ondas de gravidade no meio do oceano e que atingem a costa, até as grandes circulações oceânicas, como veremos adiante. Nesse caso, está uma carta sinótica
com as curvas isobáricas produzidas pela Diretoria de Hidrografia e Navegação. Vemos aí a formação de dois ciclones com a baixa pressão em torno de 1016 hectopascais. E reparem nesse esquema da formação do ciclone da massa de ar quente, cor-de-rosa, encontrando com a massa de ar frio em torno de um centro de baixa pressão. Vamos agora tratar dos ventos e da influência sobre o oceano em escala geográfica local. Teremos dois exemplos importantes de correntes geradas localmente pelos ventos. O primeiro exemplo é a corrente de Ekman. O vento soprando sobre a superfície do mar transmite sua quantidade de movimento para um filme superficial de moléculas de água, o qual, uma vez em movimento, exerce atrito sobre as moléculas de água imediatamente abaixo, colocando essas moléculas também em movimento. Se o vento sopra persistentemente por um longo período de tempo, o movimento é transferido para baixo da coluna d'água, de modo que a velocidade de deslocamento das partículas de água diminui em virtude da distância da força motriz, que é o vento. Como se trata de um fenômeno em escala espacial grande e de pequena magnitude, este fenômeno é afetado pela rotação da Terra. Aplica-se aqui aquele parâmetro que nós vimos de Rossby, U sobre FL. Considere uma fina camada de fluido. Existe uma força por unidade de área na face superior e uma força por unidade de área na face inferior. O vetor que dá a diferença entre essas duas forças estará orientado na mesma direção da aceleração de Coriolis no local. Como as tensões, força por unidade de área, vão diminuindo com a profundidade, assim também varia a mudança de direção das forças e da aceleração de Coriolis, como mostra a espiral de Ekman à esquerda. No hemisfério norte, a camada de água superficial flui para a direita da direção do vento. Quando a camada de água superior coloca a camada subjacente de água em movimento, a camada mais profunda se move mais para a direita da direção do escoamento da camada acima, novamente por causa do efeito de Coriolis. Como a corrente alcança maiores profundidades com o tempo, cada camada de água subjacente mais profunda é desviada um pouco mais para a direita da camada imediatamente acima dela. O resultado desse processo é uma corrente espiralada, como mostra a figura. Este padrão de fluxo é chamado espiral de Ekman, em homenagem ao físico sueco Magnus Alfred Ekman, que viveu de 1874 a 1954, que primeiro explicou o fenômeno. Em 1902, Ekman demonstrou teoricamente por que o movimento da água na superfície desviava-se da direção dos ventos geradores, explicando assim as observações de Nansen, que havia encalhado propositadamente em um iceberg com seu navio Fram, e medido a direção dos ventos à medida que permanecia à deriva junto com o iceberg. Ekman calculou que o transporte resultante total, integrado ao longo da coluna d'água, ao longo da espiral gerada pelo vento, chamada de transporte de Ekman, direciona-se 90 graus à direita do vento no hemisfério norte e 90 graus à esquerda do vento no hemisfério sul. Em outras palavras, embora a velocidade da corrente enfraqueça e a direção do fluxo varia com a profundidade, o transporte residual total de água desloca-se a um ângulo de 90 graus em relação ao vento
gerador. Vejam então o que acontece no gráfico à direita quando essas correntes estão junto ao continente ou chegando ou se afastando do continente. Num caso, temos a ressurgência, no outro caso, temos a subsidência de água da superfície. Vamos ver uma aplicação prática do transporte de Ekman ao litoral do estado do Rio de Janeiro, na vizinhança de Cabo Frio. O vento de nordeste aumenta de intensidade à medida que se afasta do continente. O transporte de Ekman, como é direcionado 90 graus para a esquerda do vento, ele é tão maior quanto maior for a intensidade do vento. Aumenta o vento, aumenta o transporte de água, indicado pelas setas amarelas. As setas azuis são a tensão do vento. Se a vazão de água aumenta, é necessária a incorporação de água que vem do fundo. A esse fenômeno, que é esta elevação de massas d'água do fundo, dá-se o nome de ressurgência. Isso explica a baixa temperatura da água do mar na região de Cabo Frio durante os meses de verão, quando predominam os ventos de nordeste. Temos então a ascensão da chamada água central do Atlântico Sul. O segundo exemplo de efeito local do vento é o das células de Langmuir. Quando o vento sopra mais forte que cerca de 3,5 metros por segundo, a água flui paralela ao vento. Devido a uma instabilidade no escoamento, forma-se um movimento helicoidal que se assemelha a um saca-rolha, com células de convecção com larguras de 10 a 50 metros, profundidade de 5 a 6 metros e centenas de metros a vários quilômetros de comprimento. Na figura, dá para ver a direção do vento pela formação das ondas e essas estrias perpendiculares às cristas da onda. Essas estrias são exatamente os indicadores dos pontos de convergência e de divergência das células de Langmuir mostradas no esquema na figura acima. Devido à rotação de direções opostas, as fronteiras entre células de Langmuir adjacentes alternam entre fluxo convergente e divergente. O material flutuante, tais como bolhas, manchas de óleo, detritos flutuantes e algas, agrupam-se nas zonas de fluxo convergente, dando uma aparência de esteiras na superfície da água. A circulação de Langmuir representa uma resposta de curto prazo da água ao arrasto do vento, formando-se após vários minutos ou horas do aparecimento do vento gerador. O fluxo de Ekman, por sua vez, é uma resposta da água para um vento soprando em longo prazo por muitas horas ou até mesmo muitos dias. Este é um exemplo interessante que mostra a interação entre fenômenos físicos e comportamento biológico que foi observado no Caribe, onde nuvens de águas-vivas dedal, chamadas thimble jellyfish, Linus unguiculata, aproveitavam as correntes de Langmuir para se agregarem e facilitarem a reprodução. Vale a pena ler esse artigo que está disponibilizado no ambiente. Esses invertebrados, com diâmetro da ordem de 3 centímetros, movem-se por contrações e expansão da sua carapaça externa. Mas ao mesmo tempo eles fazem um movimento de rotação em torno de seu eixo, enquanto se deslocam em movimento ascendente, como indicado no esquema da figura à esquerda. Na figura à direita, vejam a
quantidade de águas vivas associadas às correntes de Langmuir. Esses pequenos animais aproveitam as correntes ascendentes, da mesma forma que as aves fazem isso, e o acúmulo de material planctônico, infelizmente de lixo também, para se alimentar e concentrar suas células de reprodução. Leiam uns trechos do artigo. Em resumo, esses são os conceitos principais que nós vimos. Os ventos globais de cada hemisfério com as suas células de circulação. A circulação oceânica, que vimos nos casos das circulações de correntes superficiais. A influência de um vento constante formando o transporte de Ekman, que fica para a direita do vento no hemisfério norte e à esquerda do vento no hemisfério sul. E a seguir nós vamos ver os grandes giros, a circulação global do oceano. Além disso, vimos também a formação local das células de Langmuir. Nosso homenageado dessa apresentação é George Hadley, físico e meteorologista inglês do século XVIII, que propôs a primeira explicação fisicamente sustentável para a formação dos ventos alísios, com base no movimento de rotação da Terra. Leia um pouco sobre a contribuição desse cientista, o que ele fez, no link indicado, e, se possível, leiam o próprio artigo, que está uma explicação muito clara sobre a formação dos ventos alísios. E não se esquecendo que a gente tem que se deslocar de volta ao século XVIII. Bem, isso conclui a apresentação.